Vamos voltar a falar sobre política, né? Evidentemente, Ciro Gomes foi várias vezes, né? Ele foi candidato na última eleição, foi ministro do Lula, depois saiu, brigou com o Lula na última campanha. E agora nós temos mais uma informação que coloca o ex-governador e também ex-ministro numa questão política agora no seu estado. Ciro, portanto, agora praticamente o seu plano já não é mais nacional, mas é estatal, lá no estado do Ceará, e numa aproximação, evidentemente, entre o PDT e o PT, nós tivemos então agora. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos receber toda a rede Jovem Pan para falar sobre política mais uma vez aqui e vamos falar sobre o Ciro Gomes. Após a aproximação entre o PDT e o PT, Ciro Gomes pediu para sair da sigla, o PDT, e deve lançar uma candidatura contra a esquerda em 2026. Mas, aquilo que eu dizia, o presidenciável que foi nas duas últimas eleições agora estuda a possibilidade de filiação ao PSDB ou à União Brasil para concorrer ao governo do Ceará. Nos últimos meses, Ciro intensificou a aproximação com os conservadores e endureceu o tom contra a gestão petista de Eumano de Freitas, lá no estado, e também de Lula no Planalto. Ele defende uma união que vai da centro-esquerda à direita para tirar o Brasil do que chamou de desastre. Então eu quero começar justamente aí para falar do Ciro Gomes e também as possibilidades. Mota, então não teremos Ciro Gomes mais como candidato à presidência, mas agora então o foco é o Ceará e até, você acredita numa união da direita agora com o Ciro Gomes? Eu acredito em todos os cenários, Marcelo, mas eu queria aproveitar essa notícia para contar aqui uma história. Leonel Brizola era genro do presidente João Goulart. Eles pertenceram ao Partido Trabalhista Brasileiro, que é um partido que foi fundado por Getúlio Vargas depois do fim da ditadura do Estado Novo. Aí chegou o movimento de 1964, Brizola foi cassado e foi obrigado a ir para o exílio. Enquanto estava no exílio, Brizola articulou ativamente contra o governo brasileiro da época, o regime militar. Ele foi uma das figuras mais ativas da oposição no exílio. Não sei se isso lembra a vocês alguma coisa que está acontecendo hoje. Brizola e muitos outros políticos denunciavam no exterior as violações de direitos que, segundo eles, aconteciam no Brasil. Aí veio a Lei da Anistia, de 1979. Com a anistia, Brizola voltou ao Brasil. Aí o Brizola tentou recuperar o PTB, mas o TSE deu a sigla ao grupo da então deputada Ivete Vargas. Aí, como o Brizola não tinha a sigla PTB, ele criou o PDT, Partido Democrático Trabalhista, com o objetivo de manter viva a ideia do trabalhismo de Getúlio Vargas, de João Goulart. Aí Brizola, com o PDT, voltou à vida política plena, ao pleno gozo dos seus direitos, e acabou eleito governador do Rio de Janeiro em duas ocasiões, em 1982 e 1990. Portanto, o PDT, esse partido de onde Ciro aparentemente está saindo, é um dos vários partidos que não existiriam se não fosse a anistia de 1979. Qualquer semelhança, mera coincidência, né, Mota? Eu quero ouvir o Dávila também sobre essa questão agora que envolve o Ciro, que vai focar agora no Ceará. Bom, Ciro Gomes agora está na ala do anti-Lula e criticando o Lula. E isso é bom, porque ele é uma voz ativa, forte, sabe bater, sabe criticar. Então, a direita ganha, nesse certo sentido, mais um aliado, mais uma voz contrária ao governo Lula. Mas é uma questão local, da eleição local no Ceará, e isso significa que o Ceará, que era um estado onde o PT tinha chance de ter um candidato mais competitivo, com a entrada de Ciro Gomes, o PT perde mais um estado. Ou seja, nas minhas contas, o PT poderia ter candidato competitivo somente em 3 estados dos 27, que é Bahia, o Piauí e o Ceará. Agora, na Bahia, nós temos
o ex-prefeito liderando as pesquisas e vencendo o adversário do PT. No Piauí, não. Aí sim, a candidatura de reeleição do atual governador. E no Ceará, agora surge o nome de Ciro Gomes. Ou seja, o PT corre o risco de ter possivelmente um único candidato eleito e competitivo. O resto não está mais nas mãos do PT. Ou seja, vai estar na mão da direita e do Centrão. Palumbo, como lembrou Mota, né, muito já aconteceu na política, reviravoltas aqui, né? Essa história que envolve o Brizola com o Rio de Janeiro, evidentemente. E também fica toda essa questão agora, era a esquerda, foi ministro, agora já vai para a direita, quer a direita, centro. Tem gente que hoje fala assim, não, eu sou centro-esquerda, né? Não admite que quer ser esquerda, então coloca primeiro assim, eu sou centro-esquerda, não sou de esquerda não, sou de centro-esquerda. E como é que você avalia também toda essa... Os políticos são camaleões mesmo? Nem, né? Nem de um lado, nem do outro, vai para onde está melhor, para onde está batendo a maré, onde está batendo o sol. Onde está mais fácil, eu vou. A maioria dos políticos, eu tenho que concordar com você, Marcelo. Aliás, eu tenho que afirmar, né? A maioria é camaleão. Onde está melhor, eu vou. Está melhor aqui? Vamos para aquele lado lá. Ah, não, aquele partido vai me dar mais coisa, então vamos para aquele. Infelizmente, é desse jeito, né? Agora ele ficou em 4º lugar, salvo engano, na última eleição para presidente e agora está tentando mais uma vez ressurgir. É uma voz importante contra o atual presidente da República, como bem disse o Dávila, sabe bater, sabe debater, tem argumentos, é difícil contrapor ele num debate, e agora, se ele tiver uma aliança política lá, pode ser que dê certo, porque afinal de contas a política é igual nuvem, né? A gente não sabe como é que ela vai estar daqui 2, 3 minutos, e tudo pode acontecer. Quem diria que o Marçal ia dar um trabalho tremendo aqui na candidatura à prefeitura de São Paulo? Ninguém falava disso, de repente ele apareceu do nada, já era uma figura mais ou menos conhecida aqui na cidade de São Paulo e quase que leva. Não levou porque errou, tropeçou na própria perna, cometeu alguns erros grosseiros, não teria levado. Hoje seria o atual prefeito da cidade de São Paulo, num partido minúsculo, com apoio de quase nenhum outro político, quase que chega lá. Não chegou por erro próprio. Enfim, vamos aguardar, porque na política é igual nuvem, muda a todo momento. Mota, nessa linha que chamou a atenção o Palumbo, né, e você já falou um pouco sobre isso nessa edição dos Pingos nos Is, de fato a gente tem um cenário hoje, né, evidentemente, mas você acredita de fato que não está nada definido mesmo? Quer dizer, o brasileiro, a gente fala que tem memória curta mesmo, vai depender muito do ano que vem, como é que vai estar a economia, o que vai acontecer, as promessas que vão ser cumpridas ou não. De fato, embora nós tenhamos esse cenário político hoje, pode haver muita mudança. Claro que é praticamente certo que vai ser direita contra a esquerda, isso não precisa ser nenhum gênio para perceber isso. Mas, assim, quem vai ser o candidato, se vai ter chance, se não vai ter chance, ainda há muita disputa pela frente, muita coligação, como o Dávila está fazendo, articulações. A gente sabe que cada estado tem sua realidade, tem estado que o partido se dá bem com o outro, lá no sul, no norte não. Ainda o cenário está muito indefinido, há muita possibilidade de reviravolta, evidentemente. Eu não consigo ter uma discussão sobre isso, Marcelo, fazer uma análise de cenário, deixando de lado aqueles elementos que, para mim, são os mais fundamentais e que eu vejo muita gente fazendo análise do cenário e não fala dessas duas coisas, né? Primeiro, eu não sei como é que eu chamo isso, mas eu vou aqui tentar classificar de campanha contra a direita que existe hoje no Brasil, né? É uma caça às bruxas, para usar uma expressão que foi usada por Donald Trump, mas é uma caça aos deputados, aos parlamentares, aos políticos de direita, para tirá-los do jogo eleitoral de qualquer forma, com qualquer desculpa, usando qualquer expediente. Inclusive distorcendo dispositivos constitucionais, ignorando leis, ignorando imunidades parlamentares, ignorando tudo, vale qualquer coisa. Fez uma piada, processa, mas foi uma piada, não é festa junina, não. Mas olha, o senhor que está me processando já fez uma piada, não interessa, processo. Eu não consigo ignorar isso.
Não dá para a gente pensar na estratégia da direita, como é que nós vamos nos unir. Mas e essa caça que está acontecendo aos políticos de direita? Qual é a garantia que a gente tem? Vamos imaginar que a direita se une, faz lá uma convenção, toda a direita reunida, elegemos o nosso candidato. Quem é que garante que esse candidato, um mês depois, não vai ter a sua candidatura inviabilizada por uma razão qualquer? Esse é o primeiro fator. O segundo é a situação de Jair Bolsonaro. Mas isso aí não tem nada a ver, Mota, não tem não? Então faz o seguinte, vamos fazer um teste. Cancela todos os processos e investigações contra Jair Bolsonaro, devolve os direitos dele, deixa ele entrar no jogo eleitoral. Se não vai fazer diferença nenhuma, por que não? Imaginem essa situação hipotética, que muita gente já vai dizer, não, Mota, mas esquece isso, você está trabalhando com hipótese, não vai acontecer, Bolsonaro é fora do jogo. É só uma hipótese, meu amigo, não precisa ficar nervoso. Eu só estou sugerindo isso. Imaginem, Bolsonaro de volta ao jogo, como é que fica o cenário? É lógico, bagunça tudo. Como dizem os americanos, all bets are off. Todas as apostas estão desfeitas. Então, se a gente não tem a participação plena daquele que a gente pode dizer hoje, sem muito medo de errar, é o político mais popular do Brasil nas últimas décadas, e se a gente não tem a garantia legal, jurídica, institucional, constitucional, de que os políticos de direita vão ter a liberdade para defender as suas ideias, desculpa, que estratégia é essa que a gente está discutindo aqui? Parece aquela história, né, do treinador que vai lá para o vestiário e combina com seus jogadores, você vai chutar, você cabeceia, dá para ele o passe, aí você chuta para gol. Mas peraí, treinador, já combinou com o adversário? É exatamente a impressão que eu tenho da situação atual. Exatamente, combinar com os russos, já combinaram com eles, né, Dávila? Como é que você avalia também esse cenário? Você acredita que há espaço aí para grandes mudanças, mas de qualquer forma vai ser polarizado esquerda-direita mesmo? Sim, acho que há espaço para grandes mudanças, porque a situação econômica ela é fundamental no voto. E a situação econômica do Brasil está cada dia pior para quem produz, trabalha e empreende no Brasil. Nós temos hoje a segunda maior taxa de juros no mundo, portanto, qualquer pessoa não consegue investir, não consegue saldar suas dívidas. Nós temos 80 milhões de pessoas inadimplentes hoje. É um absurdo. Como é que você acha que 80 milhões de insatisfeitos que não conseguem cumprir suas obrigações? Você tem 8 milhões, número recorde da série histórica de empresas com dificuldades financeiras em recuperação judicial ou quebrada. Ainda nós temos uma economia que o próximo ano, todos os indicadores mostram que vai esfriar. Então, esse ano já é um crescimento medíocre de 2,5%, próximo ano menos que isso. E inflação. A inflação continua comendo, melhorou um pouquinho agora na questão sazonal dos alimentos, mas o fato é que a inflação vai aumentar por uma razão muito simples. Quando o governo liga a máquina de dinheiro, joga esse monte de dinheiro para financiar todos esses programas populistas, você gera inflação. Então, isso tudo é motivo de enorme insatisfação do eleitor que, aliás, com toda essa melhoria da popularidade do governo, né, Marcelo, você sabe muito bem que ainda o índice de rejeição é maior do que o índice de aceitação. Então, essa massa de eleitores insatisfeitos, esse voto não vai para o governo, vai migrar para a oposição. Agora, aí precisa ter candidato, precisa ter proposta, precisa ter discurso, precisa saber debater, enfim, precisa todos aquele que nós já sabemos que é fundamental para vencer eleições. Então, eu acho hoje que a eleição será extremamente competitiva, porque nós temos dois Brasis. O Brasil que vive do cheque do governo, esse vai votar no Lula, e o Brasil que trabalha, empreende, investe. Este Brasil não quer saber do PT de jeito nenhum. Vai ser um embate de dois Brasis. Por isso, precisamos ter tudo isso. Propostas, boas candidaturas, boas ideias e bons discursos. Porque é este 10% do voto volátil, aí, ou 15% do voto volátil, que vai definir as eleições, como aconteceu na última eleição presidencial. Sem dúvida. Na sua área, principalmente, Palumbo, a gente ouve aqui na disputa municipal, embora o prefeito tenha GCM, mas de qualquer forma sempre foi um assunto delegado para o Estado, né? Para o Estado, os governadores, a União.
e foi o tema que dominou. E como o senhor falou já, você já falou, né, Palumbo? Quer dizer, essa questão da violência também será colocada, e aí quem tem mais propostas em relação à violência, contra a violência, evidentemente? Com certeza, a população está sendo roubada em todos os locais. Como você mesmo falou no início do programa, na metade do programa, Marcelo, uma médica que sai para fazer uma corrida às 5 horas da manhã, porque é o único horário que ela tinha disponível, é espancada, chutam a costela dela, mordem o dedo dela para levar uma aliança. E a 400, 500 metros, um batalhão da Polícia Militar, delegacias fechadas. Então fica muito difícil, a população não suporta mais ser roubada. E a política de segurança pública do governo federal, infelizmente, é um fracasso, é um fiasco, né? Onde os presos cada vez mais têm regalias e o judiciário também não ajuda em absolutamente nada. Quando a gente vê um criminoso saindo pela porta da frente com 86 passagens criminais, isso significa que o Estado, através de um juiz que prestou um concurso público, que ganha mais de 40 mil reais, está dando para ele 87 chances dele voltar a cometer o crime. E a desculpa é que eu não sei se ele vai voltar a cometer crime, então eu vou soltá-lo. E aí a gente faz uma pesquisa, é a mesma casado com uma mulher que vê lógica no assalto, que falou essa barbaridade. Aí fica difícil, quando a gente vê juiz colocando o casaquinho e servindo café em audiência de custódia. Não dá para culpar só o prefeito e só o poder executivo ou só o governador. Se não tiver a junção do legislativo com tolerância zero. O que é tolerância zero? Acabar com o benefício de preso. Chega de benefício de preso. É tirar a progressão de regime, pegou 40 anos, vai ficar 40 anos. A lei penal do Brasil é muito bonita, no papel, onde fala que vai pegar 40 anos, fica lá 10 e sai pela porta da frente. Então é um fiasco. E eles não querem tornar a vida de criminoso mais difícil. E isso é culpa do governo federal. Aí a gente vê governadores em todos os estados deixando as suas polícias sucateada, falida e mal paga. Existem duas polícias. Uma que os governadores falam, que é a propaganda que sai na mídia, e a realidade, onde está o soldado, o cabo, o sargento, o investigador, o escrivão, o policial penal, que ali está sucateada, falida, doente, com problemas psicológicos, que ninguém fala absolutamente nada. E aí a gente vai para o judiciário, que solta um preso com 200 quilos de cocaína, como aconteceu aqui em Jundiaí, com a desculpa de que, olha, não fui eu que fiz, eu copiei, colei e saiu. O que ele vai receber de punição? Nada. Fosse um policial, corregedoria, Ministério Público e denúncia. Como é um juiz, no máximo que vão fazer com eles foi um crime muito, mas muito grave, é aposentá-lo com todos os seus proventos. Olha, eu vou fazer um breve intervalo, mas na volta eu quero ouvir o Palumbo, porque é o seguinte, um homem foi preso após praticar 14 assaltos no mesmo dia aqui em São Paulo. Então, rápido intervalo e já voltamos com essa notícia aqui nos Pingos nos Is.